Queridos irmãos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Só para registrar, hoje nós tivemos aqui a nossa Assembleia Extraordinária, devido ao desencarne do nosso irmão presidente José Manuel, e o Estatuto nos impunha e nos impõe a realização de uma Assembleia Extraordinária para compor a diretoria novamente, né? Nós fizemos essa Assembleia hoje, como foi publicado, à tarde, e até por aclamação, né, Ângela? Nós conduzimos a nossa irmã Ângela à presidência do centro, achamos que foi uma maneira até de homenagear nosso irmão José Manuel, e por ela estar muito próximo de todo o trâmite que a gente já vinha fazendo com as atividades da casa, nós achamos por bem que ela ficasse sendo a presidente da casa, que nós nos orgulhamos muito, contamos muito com você, sei que você vai dizer que conta conosco, que é óbvio, né? E também foi necessário que ela se demitisse do cargo de primeira secretária, e nós convidamos a nossa irmã Deide Rocha, que também é muito ligada à nossa casa, para que ficasse como secretária, né? Na verdade, aqui a gente não tem cargo, a gente tem o cargo porque o Estatuto impõe, mas é trabalho, união, e que vocês também fazem parte da casa. A casa somos todos nós, então nós estamos informando isso, que a Ângela vai ficar como presidente até dezembro, né? Em janeiro a gente tem uma nova eleição, e o resto da diretoria continua sendo a mesma. Na verdade, somos todos trabalhadores em prol da divulgação da doutrina, como o nosso querido José Manuel sempre colocava, principalmente com a fidelidade à codificação que ela exige e necessita, né? Que a gente faça, que a gente assim faça. Vamos fazer então o nosso momento de reflexão para fazermos a nossa prece. Depois nós teremos nosso irmão Washington na primeira parte do estudo, e logo depois a Valéria com a segunda parte do estudo da noite. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez do encontro na noite de hoje, que possamos, ao longo desta próxima hora, aprendermos ao máximo os ensinamentos que, sem dúvidas, nos serão passados pelos nossos irmãos, através da codificação espírita, da doutrina dos espíritos, que nos eleva, nos equilibra, nos conduz com certeza à verdade. Agradecemos aos espíritos superiores, trabalhadores desta casa, que aqui sempre estão presentes, nos orientando, nos intuindo, para que possamos nos darmos ao máximo nesse trabalho tão necessário a todos que aqui são trazidos, a todos que aqui chegam. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome, Mestre querido, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Washington. Boa noite a todos. Com muita paz iremos iniciar mais uma noite de estudo, de reflexão da doutrina espírita, e aproveitando, né, esse mês de abril, que é mais um aniversário do Livro dos Espíritos. Então vamos abordar hoje temas bastante interessantes, um apanhado de temas bastante interessantes, para nós refletirmos durante esse mês de abril sobre a doutrina espírita e o Livro dos Espíritos especificamente. Como todos nós aqui estamos, nós estamos vivos, nós existimos, né? Nós falamos, conversamos um com o outro, estamos vestidos, nos alimentamos hoje, né? Estamos bem, estamos caminhando, andando. Isso é uma certeza que temos, todos nós aqui estamos temos. Outra certeza também que temos é que iremos, em algum momento da nossa existência, da nossa vida, morrer. No caso, pelo conhecimento espírita, desencarnar. Isso é algo que todos nós temos esse conhecimento, independente da questão religiosa, filosófica, independente da cultura, do entendimento que tenha, do nível de compreensão da vida, da existência. Um dia, nosso corpo irá começar a falir, começar a não funcionar direito, e em algum momento, pronto, irá ali terminar o movimento, a ação, o que anima esse corpo. Mas na doutrina espírita, nós compreendemos, além desses dois pontos, que todos compreendem, a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, nos traz muitas informações, nos traz muitos esclarecimentos que, compreendendo e sentindo e vivenciando-os, nos tornam cada um de nós relativamente felizes, mesmo estando em um planeta de prova e expiações como o nosso, planeta Terra. Então, comemorando, né, nesse mês de abril, né, o aniversário, mais um ano do Livro dos Espíritos, aqui nessa codificação brilhante, esse livro brilhante que nos auxilia e nos ajuda, e que realmente nos faz compreender que existe um Deus, existe uma justiça divina, uma providência divina,
para cada um de nós, seja os seres, nós, os seres humanos, espíritos encarnados, para os animais, os vegetais, todo o reino que existe, toda a lei natural, nós entendemos que existe uma providência divina, existe um arquiteto, um ser inteligente, que sabe tudo, vê tudo e provê tudo, e que dá a oportunidade de cada um de nós, não só de existir, mas de desenvolvermos valores e potenciais. Porque com a doutrina espírita, nós temos alguns valores, passamos a conhecer alguns valores importantíssimos para o nosso entendimento, para termos uma força, uma paz, uma esperança e tudo mais. Nós temos o livre-arbítrio, a escolha. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos ali falando sobre o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio, como nós utilizamos o livre-arbítrio. Né? Cada um de nós tem a oportunidade de escolher, da escolha. E a escolha, cada vez mais, à medida que vamos evoluindo, essa escolha se torna cada vez mais o quê? Sensata, organizada, pensada, sentida, com maior intensidade, com maior capacidade de reagir diante da vida. Podemos escolher seguir um caminho A ou caminho B, podemos escolher a decisão de ir por um caminho bom e outro caminho não tão bom, podemos escolher por um caminho uma porta mais estreita ou uma porta mais larga, mas que a princípio, pelo nosso estágio evolutivo, pode ser a melhor, a que nos traz mais satisfação, a porta larga, mas que caminhando por ela, vemos os benefícios vemos que benefícios não são tão bons para o nosso espírito, para o nosso desenvolvimento. Aí começamos a observar a porta estreita. Aí decidimos, utilizando o nosso livre-arbítrio, porque cada um de nós temos o mérito das nossas ações, das nossas atividades, das nossas escolhas. Porque cada um de nós estamos evoluindo. Cada um a seu tempo, cada um na sua medida, mas todos nós estamos evoluindo. Podemos ficar em momentos, em situações estacionárias, mas nunca iremos retroagir. Mas estamos sempre em movimento para frente, para evoluir. Então, o livre-arbítrio são escolhas que todos nós temos e evoluir. E é por isso que existe no nosso planeta uma gama de espíritos desenvolvidos em várias escalas, que poderiam ter nascido ou sido criados no mesmo instante, mas de acordo com as suas escolhas, poderá adiantar-se ou retardar-se, ou caminhar lentamente diante das escolhas que vêm acontecendo, que vem sendo feita pela sua existência. Então, o livre-arbítrio, para nós, é o mérito das nossas ações. É o aprendizado que nós temos de aprender com nossos acertos e desacertos. E mais à frente temos a lei de causa e efeito, que é a responsabilidade. E essa lei de causa e efeito ela é muito interessante, interessantíssima, porque a lei de causa e efeito tem um caráter moral e físico. Ela não só abrange a lei de causa e efeito, o aspecto físico, mas também o aspecto moral. E como sabemos muito bem, pelo entendimento que a doutrina traz, nós temos o corpo físico, temos o perispírito e o espírito, que é a alma. Né? O espírito encarnado tem a alma, o perispírito e o corpo. Então, essa lei de causa e efeito atua sobre esses três aspectos. Então, vemos uma dimensão muito maior, mais complexa das nossas ações, do nosso livre-arbítrio, como ele permeia dentro desse campo do espírito, do perispírito, do corpo físico, a sua interação. Porque nós sentimos isso. E ao agirmos no universo, cada ato tem uma consequência, cada gesto, cada pensamento se reflete no universo micro e macrocósmico. E nós sabemos disso. Isso é comprovado por cada um de nós. Se estamos nos sentindo bem, estamos esperançosos, estamos felizes, contentes, o nosso corpo, nós estamos pulando, nós estamos andando, funciona tudo organizado. Está funcionando direitinho, mas ficamos tristes, preocupados, tensos, automaticamente o que acontece? Nosso coração começa a ter um ritmo diferente, nosso sistema digestivo começa a ficar meio desestabilizado, não é assim? Nós não ficamos assim? Como estamos de frente a um ato, uma situação catastrófica, ou diante de uma coisa que requer uma atenção, requer uma prova. Quantos de nós, ao fazer uma prova em nossas escolas, não passamos às vezes por uma o sistema digestivo fica meio abalado, fica meio coisa. Por quê? Nós ficamos, será que eu vou conseguir acertar? Se eu vou conseguir passar? Então, vemos como o nosso pensamento, o nosso equilíbrio, ele atua em nosso corpo físico, como está a relação, e também de outra forma, como o nosso corpo físico, não estando bem estruturado, como ele vai abalar, afetar a nossa alma, nós, no caso, espírito. Então, observamos isso, e a doutrina espírita
traz à tona essas informações, traz essas informações para nós compreendermos, entendermos e tentar cada vez mais minimizar os efeitos negativos, alcançar uma melhor visão da vida e utilizar o bom senso, a interação com as coisas de maneira mais exata, mais coordenada, sempre em benefício do quê? Do ser espiritual que habita um corpo carnal. Assim, começamos a compreender não só as coisas do aspecto físico, material, não só do aspecto local, do que estamos vivendo, existindo agora, mas sim algo que transcende essa existência física ao qual estamos aqui agora. Então, observamos como isso é grande, isso nos ajuda até a nos equilibrarmos e entendemos que podemos realmente termos uma felicidade relativa nesse planeta, mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas situações, ou mesmo que estejamos bem, mas o nosso vizinho, o nosso próximo, o nosso parente mais próximo não esteja tão bem, mas pelo nosso conhecimento, pela nossa percepção da vida, que a vida não é única, não é uma só, mas ela é múltipla, e múltiplas são as oportunidades que o Deus nos dá para entendermos e sairmos cada vez melhor nesse burilamento. Porque nós sabemos, muitas das vezes nós não estamos passando por uma situação aflitiva, mas tem alguém que nós amamos e gostamos e está passando. Consequentemente, nós sentimos junto com aquela pessoa esse processo. Nós passamos por esse processo. E às vezes até aquela pessoa que está realmente passando pelo processo, o agente, está até bem, está equilibrado, está sabendo resignar. Mas nós ao lado, às vezes, nós estamos desestabilizados pelo processo que está passando o outro. Então vemos como isso troca. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes nós não precisamos passar por determinada situação para senti-la. Podemos estar com um afeto ao lado que está passando situação e nós estamos sentindo como se fosse na gente. Isso é um fato. Então vemos como o nosso pensamento, as nossas ações, todos nós estamos interligados um com o outro nesse processo. O fato de refletir não traz a ideia de uma reação imediata, implacável. Como assim? Essa questão de lei de causa e efeito. Se eu desejo o mal a uma pessoa, a pessoa não irá desejar o mal para mim, numa reação imediata. E aí começamos a compreender como é diferente a questão que a doutrina espírita traz, o livro dos Espíritos, que é a lei de causa e efeito. No Evangelho também tem isso, nas aflições. A lei de causa e efeito, ela é muito diferente da lei de ação e reação. Aquela terceira lei de Isaac Newton, né? A lei de ação e reação. Tudo que eu faço, toda ação que eu faço, essa reação virá de igual forma e intensidade. Na nossa existência, nós, seres espirituais, é diferente. É uma lei de causa e efeito. Porque se um cavalo puxa uma corda, a corda não vai puxar o cavalo. Mas na lei de ação e reação é como se fosse assim. Mas nós, na lei de causa e efeito, não é assim que funciona. Se eu aperto uma pedra, a pedra não irá me apertar. Eu fiz uma ação sobre a pedra. Ela vai me apertar? Não, não vai. Então a lei de ação e reação é uma lei muito restrita à física. Ela não vale para nós, ela não funciona para nós, seres espirituais, que tem esses aspectos. O espírito, o perispírito e o corpo físico. Funciona muito diferente. Então, ela é mais abrangente, é mais rica, a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação atua em corpos diferentes e nunca se anula. A lei de ação e reação, ela atua em corpos diferentes. Tipo, ao agente, eu jogo uma bola numa parede, uma bola de borracha na parede, e essa bola irá voltar. Eu tive uma outra agente, a parede, para poder interceptar a bola e voltar. Na lei de causa e efeito, não. Nós fazemos um ato, nós pensamos um pensamento bom para alguém, e esse alguém pode pensar bem ou não, mas nós pensamos e nós seremos agentes beneficiários desse pensamento. Então, nós geramos a ação e iremos receber o efeito dessa ação. E quando nós pensamos bem, nós nos sentimos bem. Quando pensamos mal, com raiva, com coisa, mesmo querendo atingir aquela pessoa, ela pode estar nem aí, ela está em outra faixa de vibração e não irá nem sentir. Mas eu irei sentir a raiva que eu estou sentindo, que eu estou enviando, eu vou senti-la. Então vemos que a lei de ação e reação não funciona para nós. Ela não é completa, ela não serve para explicar a complexidade da nossa vida. Porque se ela fosse ao pé da letra utilizar a lei de ação e reação, então se eu firo um olho de uma pessoa, essa pessoa irá ferir o meu olho. Então observamos. Então nunca iria se anular.
O mal recebe o mal, faço o bem e recebo o bem. Ora, não funciona assim. Mas a lei de causa e efeito, ela já é mais complexa, mais dinâmica, e ela está de acordo com a providência divina, ao qual iríamos cada vez mais entender. O princípio de causa e efeito, ou seja, e o princípio de causa e efeito, como a gente utiliza ele? Através do nosso livre-arbítrio. Quando nós abusamos do nosso livre-arbítrio, ou seja, quando usamos ele de maneira não concernente com as leis naturais, com as leis de Deus, que faculta a todos nós o que? O desenvolvimento, a perfeição. Quando nós abusamos, nós recebemos a ação disso. O efeito disso vem em nós, retorna em nós. E a causa e efeito está na pessoa. É interessante, se nós ficarmos expostos ao sol, sem utilizar o protetor solar, e ficar várias horas exposto ao sol, o que vai acontecer? O primeiro fator que vai acontecer conosco, vamos ficar com a pele queimada, né? Vamos ficar com a insolação e tudo mais. Mas pode acontecer outro aspecto, que são as causas e efeito material. Outro aspecto, pode ali surgir o quê? Deflagrar um câncer de pele. Pode vir a ocorrer ou não. Mas a primeiro tempo, a ação dessa predisposição a ficar no sol parado, sem protetor solar, sabendo que ficando ao sol a tantos graus, a tantas horas, sem utilizar um protetor solar, vai acontecer o quê? Nós vamos nos queimar. Isso é certo. A reação vai ser imediata, implacável. Mas existe outro tipo de ação, que é o quê? Poderá deflagrar um câncer, ou uma situação mais complicada ainda. Poderá acontecer ou não. Isso é muito interessante. Mas outro fator interessante da lei de causa e efeito, além das causas materiais, são as causas morais. E essas causas morais é muito interessante nós termos esse entendimento, essa compreensão, para nós vermos a justiça divina e nós entendemos como funciona essa questão, né? Viver, resgatar, expiar, provar. Eu fiz algo errado aqui, o outro fiz no próximo, e esse próximo vai fazer comigo, e eu depois vou fazer com o outro, e vai ficar uma coisa assim, infinita, nesse loop, né? Como fosse um loop infinito. Não. Vamos entender disso. A causa e efeito moral. A causa e efeito moral, ela vai atingir vários fatores. Primeiro, o ser espiritual. Quando nós pensamos e irradiamos um pensamento bom a uma pessoa, a pessoa pode receber esse pensamento ou não. Vai depender do estágio e do estado que ela está. Se ela está perceptiva a isso, se ela está simpática àquela outra pessoa, aqueles efeitos. Mas eu que estou enviando esses pensamentos, já estarei recebendo o efeito desse pensamento, porque vai fazer presença em mim. Então, observamos que o agente emissor, ele também é o receptor do que ele irradia, do potencial. E isso vai irradiar em quê? Vai irradiar no corpo físico. Se eu penso bem, estou sempre pensando em coisas boas, agindo, tendo uma cuidado com o meu corpo físico, trabalhando e respeitando o descanso, automaticamente eu estou usando o bom senso, o livre-arbítrio, e estou beneficiando quem? O meu corpo físico. E isso é interessante observar, que eu, ao beneficiar o meu corpo físico, estou beneficiando o quê? Ter um equilíbrio psicológico mais adequado, mais harmônico, porque nós estamos interativos com o nosso corpo. Que quando estamos sentindo dor, uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor terrível, como uma dor terrível do rins, né? Pedra no rins, olha, como ficamos transtornados. Muda completamente o nosso humor, a nossa forma de reagir, uma pergunta, até um carinho de um filho, mas estou sentindo uma dor. Chega para não brincar, vai para lá, estou sentindo dor. Então, vê como muda o nosso estágio. Então, à medida que vamos compreendendo isso, nós vamos interagindo com esse aspecto moral, né? Essa lei de causa e efeito atua em nós. Aí observamos o quê? Se em dada existência nós praticamos algum ato que tenha prejudicado uma pessoa, nós teremos que resgatar. Nós teremos que vivenciar uma situação para poder compensar aquela forma, aquela atitude que tivemos utilizando o nosso livre-arbítrio, a cargo das nossas paixões, do nosso egoísmo, da nossa fúria. Teremos uma existência que necessariamente não precisa ser a próxima existência, em alguma existência irá ocorrer situações em que teremos que resgatar o entendimento, resgatar o entendimento por que fez aquele ato, por que agiu daquela forma e como aquela forma repercutiu no outro. O que vai acontecer numa existência? Vai passar por essas situações, mas não quer dizer que ao ter feito algo ao próximo, um exemplo,
atingir o outro com uma flecha e irá, em uma existência, levar uma flechada. Não é ação-reação, é lei de causa e efeito. Poderá, numa existência, ter um problema, vir com um exemplo, um problema no peito, uma coisa crônica, uma dor que os médicos analisam, pois, e não conseguem ver o que é, e está sempre sentindo ali, tem algo que sempre fica ali. E isso faz ele pensar, faz ele trabalhar, e é nisso aí que começa o burilamento. Está expurgando toda uma falta que teve com aquele outro. E aquele outro ao qual foi ferido naquela existência, né, na existência anterior, ele vai ter que trabalhar o quê? O perdão, o amor, o entendimento. E o que foi, qual o momento, qual a situação que gerou essa raiva, essa ação. Porque nada acontece por acaso no universo. Se nada acontece por acaso, nós temos que saber o que aconteceu. Mas não cabe a nós, espíritos, entender e julgar o que aconteceu, mas sim a Deus. Deus que julga, analisa e dá a oportunidade de cada um de nós de vir, existir e trabalhar, espiar, provar. E provando, automaticamente vai crescendo, desenvolvendo. Como toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Que muitos de nós podemos estar passando por uma situação agora aflitiva, uma dor ou um problema físico, não porque lá atrás nós cometemos um ato a alguém, a terceiro, ou a nós mesmos. Né? Porque muitas vezes nós podemos cometer a nós mesmos, através de um vício, né? Prejudicando o nosso corpo físico, que vai repercutir no perispírito, e mais adiante iremos ter que trabalhar isso. Não. Às vezes nós passamos por uma prova que nós escolhemos passar por aquilo, porque aquela prova vai nos dar valores e vai nos trazer benefícios de desenvolvermos capacidades e habilidades espirituais, ao qual é importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento. Então observamos, nem toda a situação aflitiva que nós possamos estar passando é um resgate, é uma culpa, é alguma coisa, um compromisso que fizemos e o outro estamos pagando. Não tem essa questão de pagar, não é essa questão de karma, esse entendimento fechado, karma. Fez, paga. Não. É lei de causa e efeito. E existe uma justiça divina que dá a todos nós a oportunidade de crescimento. Então, eu parei nesse ponto da lei de causa e efeito para nós entendermos como a doutrina espírita vê, como o livro do Espírito, o Evangelho vê essa questão das ações humanas, né? A trama das ações humanas. A lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito que aborda tanto o campo material, tanto o campo moral de todos nós. E aí observamos a justiça divina e vimos o crescimento. E entendemos que para existir uma pessoa bondosa, não tem que existir uma pessoa má. Para existir uma pessoa bondosa, não tem que ter uma pessoa passando fome, ou tendo sede, para chegar uma pessoa e falar, dar isso aqui, ser bonzinho e ficar bem aos olhos de Deus. Não. Existe todo um processo para nós sermos bons, desenvolver, sem precisar ter pessoas passando por necessidade para o nosso desenvolvimento. Senão, num planeta, num orbe, onde todos os espíritos já estão numa faixa, já que não existe, não é um planeta de expiação, um planeta mais desenvolvido, em que não tem lá pessoas passando fome, está tudo bem organizado, vou fazer o quê? Todo mundo lá não passa fome, todo mundo tem instrução, tem conhecimento, tem educação, tem saúde. Como eu vou poder desenvolver, ser bom? Tem outros valores que nós precisamos desenvolver. E que nos será dado ao momento oportuno desenvolvê-los, trabalhá-los. Mas para alcançarmos lá, chegar lá, nós temos que garantir aqui, desenvolver aqui. Aqui adquirimos o nosso passaporte para nós podermos aportar em outros orbes mais evoluídos, aonde que não existe a dor física corroendo, não existe a chaga da poluição, da desordem, onde não precisamos usar chaves para trancar as coisas, mas para chegar a esse nível, nós precisamos aqui trabalhar isso, fazer a nossa parte. Quando Jesus diz fazer a nossa parte, é fazer isso, fazer a nossa parte para nós ganharmos o nosso passaporte e chegar. Porque não funciona assim, eu vou para um mundo feliz e quando chegar lá eu vou ser feliz. Não, eu tenho que ser primeiro estar feliz. Não é o mundo que vai fazer nós felizes, ou vai fazer triste, vai fazer complexado, doente. É nosso comportamento, nosso entendimento, nossa evolução, nossa compreensão diante da vida, diante de um Criador e diante de tudo que existe e da harmonia que tem. Se existe uma harmonia nas leis físicas, na matéria, nos orbes celestes, ora, por que não teria uma harmonia, uma organização para nós que somos espíritos e que entendemos e concebemos que existe um Criador? Porque a pedra, ela não sabe que existe um Criador, que existe algo, como foi formada. Ela não sabe o que é átomo, elétron. A pedra está ali, ela não pensa. Mas nós pensamos, nós concebemos que existe algo inteligente, existe uma lógica, existe uma ação por trás de tudo e um efeito consequente. Então isso nos traz o quê? O benefício que nós somos filhos de um Deus, de um Criador,
de um ser que nos quer e nos inspira e nos dá a oportunidade de desenvolvermos as nossas capacidades, que nós temos muita. E outro ponto é no sofrimento, a lição. A doutrina espírita nos traz esse entendimento, né? Nós sofremos, passamos por várias situações, mas diz que o sofrimento para nós é uma lição. Uma lição, como sentir dor é uma lição, como passar por fome, sede, problemas físicos, orgânicos e até problemas psicológicos, é uma lição? É uma lição. É uma lição porque nós compreendemos que nós não estamos em uma única existência. Nós não passamos a existir junto com o corpo físico, com esse corpo aqui. Eu existo a partir desse corpo, depois, antes desse corpo eu não existia. Não, já existíamos. E compreendemos também que muitas das vezes o sacrifício, o sofrimento, a falta de algum recurso nos faz desenvolver muito a capacidade de superação. Muita capacidade de saber que não existia só aquela forma de pensar, de agir, de andar, de calcular. Existiam outras formas de fazê-la. Mas só que pela nossa compreensão, pelo nosso nível de compreensão da vida, do mundo, pela nossa ignorância mesmo, nós ficamos muito acostumados a fazer só daquele jeito, daquela forma. Eu estou bem quando eu estou respirando, inspirando, não sinto dor no pulmão, estou bem quando estou caminhando, mas existem outras coisas, outros benefícios que precisamos ver, além do caminhar, do falar, é do sentir, do respeitar, de ter uma educação, de ter uma cultura, de saber entender os nossos pensamentos, que muitas das vezes é conflitantes, que decidimos fazer algo, mas mais à frente mudamos para lá. Como isso traz um sofrimento, né? Uma indecisão, porque nunca conseguimos terminar um empreendimento. Isso traz um sofrimento. E está fora do corpo, não é só o sofrimento do corpo, está fora do corpo. Mas eu não consigo concluir esse trabalho, eu não consigo concluir esse estudo, eu não consigo, isso me traz um sofrimento. Ora, traz um sofrimento, se eu não estou conseguindo terminar esse trabalho de matemática, eu preciso de ajuda, preciso de amparo. E nós sabemos que amparo, ajuda nós temos, mas para termos, nós temos que dar, pedir e obtereis, buscar e achareis. Nós temos que buscar, pedir ajuda, porque pedir ajuda, pedir apoio, não é desmerecer a nossa capacidade, mas sim nós sermos humildes em pedir ajuda para entendermos algo que o nosso nível de compreensão não nos permite realizar aquele feito. Mas pedindo ajuda, nós iremos entender, aprender e junto com o outro, com o próximo, concluir aquela tarefa. E mais à frente, fazê-la sozinho, seguir adiante. Porque todos nós somos solidários. Ninguém aqui sabe tudo de algo. Mas muitos aqui podemos saber de muita coisa. E mesmo nós aqui nessa assembleia aqui, podemos saber de muita coisa. Mas se juntar com outros, sabemos muito mais. Porque é infinito o saber. E precisamos da ajuda, da colaboração de todos nós. E essa colaboração é importantíssima para nós entendermos que, por mais que estejamos sofrendo, nós temos que ter resignação e entender que esse sofrimento não é para nos prejudicar, não é para nos limitar, não é para nos causar dor e ponto, um ponto cego, dor. Não. É um sofrimento que está dentro de uma lei, uma justiça divina, de Deus, que ele tem um motivo, ele tem uma dosagem, ele está na medida em que podemos suportar. Mas que também devemos prestar atenção para não fazermos corpo mole. Qualquer coisinha, qualquer dor, qualquer sofrimento, eu não consigo se desesperar, descabelar e jogar a toalha, sentar no meio-fio e ver a banda passar. E para isso temos que ter a resignação, a perseverança, um entendimento maior da vida e saber, estou sofrendo, está doendo, está acontecendo isso, eu tenho que me esforçar. Se eu estudo 2 horas, não estou conseguindo entender, eu vou estudar 4 horas e vou pedir ajuda. Porque também não adianta estudar 4, 10 horas, mas ali, sempre pensando da mesma forma. Como vai haver mudança se a gente segue sempre o mesmo caminho? Não, tem que mudar o caminho. Então é pedindo ajuda, é se esforçando, dando empenho para nós sairmos da situação. E estamos passando por um sofrimento, vamos procurar recurso médico, recurso tecnológico, vamos procurar ajuda, vamos. Mas se chegar um vai falar que não tem jeito, procura outro. Mas todos eles falam que não tem jeito, então vamos fazer uma forma que amenize o sofrimento. E hoje nós temos isso, né, na ciência, nós temos isso, que são os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos não é isso? Amenizar o sofrimento de uma pessoa que está com um problema ali. A medicina diz, não tem jeito. Não descobrimos nada que possa resolver aquilo ali. Mas nós podemos utilizar cuidados paliativos para amenizar, dar uma qualidade de vida a esse término, a esse fim de vida, ao qual a pessoa está próxima a acontecer. Nós não fazemos isso, não criamos isso. Imaginemos Deus, na sua sabedoria divina, no seu entendimento. Ele faz isso para todos nós, a toda hora, a todo momento.
em todas as situações da nossa existência. Então isso é interessante, essa compreensão, que o livro dos Espíritos nos traz à tona isso. E a gente entendendo isso, nos torna mais felizes relativamente nessa existência. Estou sofrendo, estou passando por uma dor, meu fim está próximo? Está, mas eu sei que o fim do corpo está próximo. A dor é do corpo. Eu tenho que trabalhar a minha alma para quando o corpo parar de funcionar, a minha alma esteja liberta, não esteja mais sentindo as impressões daquele corpo físico. E isso depende do meu entendimento, da forma como estou concebendo e interagindo com essa dor. E o livro dos Espíritos traz outra situação também, na reencarnação, a misericórdia divina, ou seja, vida. Errei, não consegui concluir um empreendimento nessa existência, vou ter outra oportunidade, vou ter outra existência. Não pude fazer tudo que eu queria nessa existência, faltou algo, faltou um adeus, faltou um até breve, faltou uma palavra amiga, faltou falar, não, vai, continue seguindo, faltou. Desencarnei, vai ter outra oportunidade de realizar, estar junto, estar próximo das pessoas, desses espíritos que gostamos, em uma próxima existência, para desenvolvermos habilidades, conhecimento que até então tínhamos que parar, vamos ter outra existência, para poder trabalhar, evoluir, crescer. E isso é bom, isso para a gente traz um conforto, traz um equilíbrio, e algo, poxa, quando esse corpo falecer, não vai acabar, eu vou ter outra oportunidade, e isso nos traz uma confiança, isso nos traz uma certeza que existe um Deus e que Ele dá a oportunidade de nós desenvolvermos a nossa capacidade e chegarmos à perfeição. Porque chegar à perfeição com uma existência só é complicado. É querer fazer uma faculdade de medicina em um ano só. É complicado. Não vai conseguir abordar tudo, não vai ser bom em nada. Vai fazer muita coisa, vai usar muito tempo, mas não vai ser bom em nada. Então, vê muitas oportunidades, muitas existências para nós desenvolvermos as nossas habilidades. E na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, também traz a questão na mediunidade, o consolo, o esclarecimento e a instrução. Outra coisa interessante, né? A mediunidade, todos nós, né, somos médiuns, cada um no seu grau, um de maneira mais ostensiva, outro de maneira mais reduzida, mas todos nós nós temos uma sensibilidade espiritual. Por quê? Nós somos espíritos. Nós somos espíritos que estamos em um corpo físico, mas continuamos a ser espírito, continuamos tendo a relação com o mundo espiritual. Mas o consolo, qual o consolo que traz? É a oportunidade de esclarecer, de levar informação àqueles que não têm a compreensão da pós-existência, daqueles que acham que morreu, acabou, que não existe uma justiça divina além de uma existência só. Então essa compreensão, a mediunidade consola quem? Aqueles espíritos que já desencarnaram e que não entendem, não compreendem e ainda se acham que estão vivos em nosso meio, vivos no sentido assim de encarnado, acham que estão encarnados, mas não estão encarnados, mas continuam vivos, continuam a existir, continuam a ter a sua individualidade. Mas por não entender essa diferenciação, sofrem, porque continuam muitas vezes naquele ambiente, naquela situação, naquele processo de vida, como se ainda existisse encarnado, mas não, desencarnou. Ensina, leva o consolo, leva a informação a esses espíritos. É dado a eles ter essa compreensão, esse entendimento. E o esclarecimento, esclarecer o que é a vida, o que é a existência, o que é esse mundo espiritual que ele fala, que ele pensa em dado local e lá se apresenta nesse local, nesse mundo espiritual que não precisa de comida, que não precisa de água, não precisa de oxigênio. Não. Quem precisa de oxigênio, de água é o corpo físico. O espírito não precisa disso. Então traz esses esclarecimentos que faz com que o espírito tenha um outro entendimento e que vê que além do corpo físico, ele existe. Ele existia antes daquele corpo físico e continuará a existir. E o outro ponto interessante é a lei de evolução e perfectibilidade. Aquela questão que nos traz um conforto quando a gente entende e vê que, realmente, Deus é nosso Pai, é nosso Criador, quer que nós sigamos o caminho do bem, fazer o bem ao próximo, né? Tudo isso, mas ele diz o seguinte: todos irão evoluir, todos chegarão à perfeição. E isso é importante porque isso quer dizer que nós estaremos sempre crescendo, porque a perfeição é infinita. Assim como a misericórdia de Deus é infinita, a perfeição é infinita. Então, nós estaremos sempre existindo e sempre melhorando.
Estaremos sempre procurando estar melhor do que ontem. E o amanhã vai depender de agora. O que eu estou fazendo agora? Como eu estou decidindo? Como eu estou usando meu livre-arbítrio? Então, vemos como está tudo interligado. A nossa existência, ela está interligada. Mas ela está interligada com o quê? Com o Pai Criador. Com esse Deus que nós entendemos, que lemos, que aprendemos nas escolas, nas igrejas, nos livros, esse Deus. Mas nós temos a oportunidade, na doutrina espírita, de entender esse Deus de maneira diferente. Não um Deus antropomórfico, um Deus que tem braço, cabelo e que fez algo em 7 dias. Um Deus que pune, um Deus que tem povo escolhido. Não, nós entendemos um Deus muito maior que isso. Não só um Deus que governa e que provê um planeta como o nosso, nesse sistema solar nosso aqui, pequenininho, mas um mundo, todo o universo, tudo. E nisso nos torna grandioso, porque nós não temos só essa escola aqui para estar. Nós poderíamos estar em outras escolas, em outros mundos, em outras oportunidades, com outros sentidos, tendo corpos, porque iremos ter o processo de reencarnar em mundos, corpos mais sutis, mais sensíveis, corpos que não trazem dor, doença, chaga, peso, corpo que não suar, ter problema de taquicardia. Não, corpos mais sutis. Mas para habitar essas órbitas, ter esse entendimento, é o agora, é o presente. É como estamos utilizando nosso livre-arbítrio, como estamos entendendo essa lei de Deus, como estamos buscando entendimento, quando a gente não consegue sair daquilo ali, buscando ajuda, para sair e entender que o nosso sofrimento não é para nos prejudicar e nos colocar num fundo, num poço, é para nos alavancar. Porque nós sabemos muito bem, quando a gente sente dor, a gente pula, a gente começa a agir. Mas quando está doendo, a gente está ali. Está tranquilo, não sei o quê. Né? Quando a coisa aperta, a gente começa a correr, começa a fazer regime, começa a fazer isso, começa a ver taxa de tudo, tipo de coisa no nosso corpo. Né? Mas quando está tudo bem, nada sinaliza, a gente continua tocando a vida. Mas a dor, a gente compreende o sofrimento, se a gente entendê-lo, vê que ele é bom, ajuda a nos alavancar. E a doutrina espírita, o livro dos espíritos, fazendo aniversário nesse mês, traz todas essas informações, que compreendendo, sentindo ela, cada vez mais, nos tornam mais felizes relativamente nesse planeta, nesse plano de expiações e provas. Uma boa noite para todos e que possamos continuar estudando e refletindo sobre esses valores. Valores esses que nós estamos tendo a oportunidade de conhecê-los e vivenciá-los no dia a dia, nós iremos, ao nosso desencarne, continuar com esse entendimento, com essa compreensão. Mas se nós estivermos realizando essa compreensão no nosso dia a dia, mais vivo, mais persistente será o nosso voltar, o nosso retornar ao plano espiritual, de onde nós viemos. Nós viemos do plano espiritual aqui para encarnar num plano material. Nós não vamos para lá para depois voltar para cá, nós não somos daqui, desse plano físico. É o contrário, nós somos de lá e viemos aqui agir, desenvolver, resolver, ampliar, conhecer, evoluir, crescer. E retornamos para lá. E depois outra oportunidade, outra reencarnação. E assim sucessivamente até ser necessário. Até chegarmos a um nível adequado em que iremos para outras esferas, outros conhecimentos. Mas depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Porque lá não tem QI, não tem quem indique, não tem pistolão. Cada um vai com o seu mérito, através das suas atitudes, do seu compromisso, do seu comportamento. E isso é importante porque nos dá um mérito. E isso é importante porque a gente sabe que quem está lá, ninguém chegou pela janela. Ninguém foi levado por alguém superior, chegou lá e pronto, está lá. Não, todo mundo está lá é mérito. Todo mundo está lá, está merecedor, passou pela situação, passou pela peneira da vida, desenvolveu capacidade, sofreu, errou, acertou, cresceu, desenvolveu e continua a existir, continua a viver. Assim como os nossos entes queridos que já desencarnaram, continuam a existir, continuam a viver. E que possamos cada vez mais desenvolver esse conhecimento, esse entendimento, para em nossos sonhos, em nossos momentos, nós refletirmos sobre isso, sobre essa vida, essa existência, e que nós não perdemos. Quando a pessoa desencarna, nós não perdemos aquela pessoa. Apenas não estamos vendo. Ela virou a curva na rua. Não conseguimos ver, mas ela continua a existir, ela continua a caminhar. Só não conseguimos ver. Então, que tenhamos esse conhecimento e entendimento. Uma boa noite a todos e vamos passar para a segunda parte. A da curva foi boa, não foi? A da curva foi boa, não foi?
É verdade. Bom, e como eu costumo dizer, né? Primeiro, boa noite a todos. É ou não é uma maravilha? Eu tenho que falar isso, eu sou obrigada a falar isso, a fazer essa constatação, né? De que é muito, mas é muito bom a gente ter certeza disso, né? A gente ter esses esclarecimentos, que a gente continua, que os nossos queridos que já se foram continuam nas suas atividades, a gente mantém esse contato, esse intercâmbio com eles, e é realmente maravilhoso. E aí, enquanto o Washington falava ali, me veio, né, ele estava falando de conhecimento, esse apanhado assim, geral que ele deu, e me veio aqui para a gente refletir um pouquinho aqui, na primeira lei moral, né, do Livro dos Espíritos, que fala da lei divina ou natural. E afinal de contas, né, aonde está esse conhecimento? Aonde a gente aprende tudo isso, né? E aí os espíritos vieram esclarecer a Kardec. Primeira questão que Kardec, né, faz a eles: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei, né, de conhecer essas leis divinas? E a resposta dos espíritos: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Aí vem um comentário de Kardec. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Então é claro que a reencarnação, ela está totalmente, intimamente ligada à justiça de Deus, porque realmente, como explicar, como entender que uma criança, às vezes, que morre em tenridade, um jovem que desencarna, como entender que aquilo ali acabou aquela existência para ele e ele só teve aquela existência rápida ali para entender as coisas? É claro que não. A gente reencarna, a gente passa várias vezes por essa escola, por esse planeta que é o planeta Terra, por planetas semelhantes. Então, nessas encarnações é que nós vamos, como disse muito bem o Washington, adquirindo conhecimento, adquirindo esclarecimentos. E esse mês, né, agora no dia 18 de abril, a gente vai comemorar 156 anos que a doutrina espírita ela foi codificada por Kardec. Ela existe aqui para nós, humanidade, porque esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz sempre existiram, porque eles fazem parte das leis divinas. Não foi o espiritismo que inventou, os espíritos que ditaram, não, eles simplesmente vieram revelar esses esclarecimentos para nós exatamente para isso, para nos ajudar aí, para dar um avanço na nossa maneira de compreender as coisas. Então esses esclarecimentos são muito importantes para nós, né? De uma maneira geral, para nós todos, humanidade. Então o que eles dizem aqui é para isso, é para nos tirar dessa ignorância, para nos ajudar a trabalhar em nós essas paixões, tanto orgulho, tanto egoísmo que a gente ainda traz no nosso espírito. É para isso que eles vieram, né? E aí vem aí, 620. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Ela, né, a alma, a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem com que ele a esqueça. E olha essa questão aqui, ó, 621. Onde está escrita a lei de Deus? Né? Onde que está escrito essa lei? E eles respondem de uma forma simples e objetiva: na consciência, né? Está em nós. Porque à medida que nós vamos aí evoluindo, que nós vamos
desempenhando essas missões, desempenhando essas tarefas, errando, nós vamos aprendendo a entender, a compreender, nós vamos compreendendo que essas leis, elas estão escritas sim na nossa consciência. O que nós estamos fazendo é nos alfabetizar para poder ler essas leis, para poder praticar essas leis, porque não adianta a gente conhecer, não basta só o conhecimento, mas a gente tem que colocar esse conhecimento em atividade, em ação na nossa vida, como a gente puder contribuir na vida do próximo. Então está escrito aqui. Então nós é que temos que nos alfabetizar para entendermos, para lermos essas leis aí. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de lá revelarem? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Olha lá, está lá escrita. Mas de vez em quando a gente esquece, a gente prefere ali o caminho mais fácil, né? Como disse o Washington, a gente foge da porta estreita. Porque a porta estreita, a gente não tem que ultrapassar ninguém, não é uma competição. Mas a porta estreita, ela requer que nós deixemos essas paixões para trás, que nós façamos esse trabalho. Não é ultrapassar o outro, mas é ultrapassar a gente mesmo. É fazer esse trabalho de transformar, né, esse homem velho, esse espírito com tantas paixões, num ser novo, num espírito renovado, né? Então, eles de vez em quando vêm aí para dar uma lembrada, né? À medida que a gente vai se esclarecendo, as informações também vão sendo mais claras. E aí a gente pula aqui um pouquinho para frente, ó, na questão 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Olha a resposta. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Então, à medida que a gente avança, né, intelectualmente, moralmente, Deus vai proporcionando um conhecimento também mais adequado à nossa condição. Por isso, os espíritos vieram, né? Qual é a missão dos espíritos? Qual foi a intenção deles? Claro, sempre com a permissão de Deus. O que eles vieram fazer? Por que eles vieram nos dar esses esclarecimentos? Porque era necessário. E aí vem a questão seguinte, ó. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? E olha a resposta. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus, anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei
que é todo amor e caridade, né? Olha a missão dos espíritos, olha por que há 156 anos Kardec se incumbiu, foi preparado para o trabalho que ele teve, né, de pegar todos esses conhecimentos, né, elaborados aí, que fazem parte da lei natural, da lei de Deus, e arrumar isso de maneira que nós pudéssemos compreender. E esses ensinamentos, tudo isso que foi recolhido aí por Kardec nesse trabalho grandioso, né, há 156 anos, desses conhecimentos que chegavam por médiuns no mundo todo, que vinham aí trazendo esses esclarecimentos, ele fez esse trabalho e colocou ali nas 5 obras básicas, né, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, conhecer a doutrina espírita é ali, tem que estudar ali, o conhecimento está contido ali, em respeito a esse trabalho, né, que Kardec teve, porque a gente às vezes fala de Kardec, mas eu acho que a gente não alcança bem o que foi o trabalho desse homem aqui na Terra. Porque naquela época, né, hoje a gente pensa, internet, luz elétrica, não tinha nada disso não. Não tinha nem luz elétrica, ele fazia isso aqui ali, né, no sacrifício e juntando aquelas informações. Era um homem extremamente preparado para isso, naquela sua tarefa de organizar todas essas questões. Aqui nós temos 1018 questões que ele fazia e as respostas vinham de vários lugares do mundo, através de vários centros, através de vários médios, e tinham ali uma comunhão nas respostas. Por quê? Porque esse trabalho ele foi coordenado por uma espiritualidade superior, né? Por isso que a gente hoje tem que ter realmente muito cuidado, né, ao ouvir o que é ou não espírita. Tem tanta coisa absurda, tanta coisa imoral mesmo, com o nome de espiritismo, e as pessoas aceitando, tantas fantasias, tantas alegorias, e a gente tem que realmente se dizer espírita, é realmente ter compromisso com isso aqui, é fazer realmente o que a gente procura fazer aqui. É claro, nós temos defeitos, a gente que está aqui falando hoje, a gente estava falando disso, e essa semana também a gente teve a oportunidade de assistir uma palestra do Sérgio Aleixo. Quem não conhece também é um espírito que aí está aqui entre nós fazendo esse trabalho também de comunhão com a gente aqui, e que ele falava isso, que é muito difícil, né? Quem diz, falar é fácil, né? Para a gente estar aqui falando, expondo, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente está aqui, a gente está se expondo, então a gente está sendo sempre observado. Será, né, que ela está fazendo tudo que ela faz? A gente está sempre sendo julgado, acontece isso, né? A gente já está até habituado a lidar com isso, mas isso é bom para nós, porque não adianta a gente estar aqui falando, a gente está explicando, esclarecendo, sendo ajudado, se a gente também não aproveita esse nosso benefício, né? Então não é uma tarefa fácil a gente chegar e falar, não. A gente precisa também, como todos, né, todos nós que estamos aqui falando, vocês ouvindo, né? Eu, quando comecei a frequentar esse centro, eu jamais pensei que eu ia ter a oportunidade grandiosa de fazer um trabalho desse, né, de divulgação da doutrina, de ter ficado aí quase 10 anos apresentando um programa ao lado de José Manuel, que para mim é um motivo de muita honra, né? Jamais pensei isso, mas é o que? O amor, realmente é o compromisso que a gente tem com essa doutrina, com esses esclarecimentos, que fazem realmente a gente vencer a timidez, a gente vencer a dificuldade e tá aqui falando, né? Então é um respeito que todo espírita tem que ter, é um compromisso que a gente tem que ter diante desse trabalho que é feito, né? E nada melhor do que a gente aí, nesse mês de abril, a gente sempre falar sobre isso, exortar isso, da importância de se conhecer o Livro dos Espíritos e as outras obras, né? Porque são ilustres, são desconhecidas das pessoas que se dizem espíritas. Muitas casas, muitos centros estudam tudo que é obra psicografada, mas não tem o conhecimento,
básico. A gente não está falando, às vezes, de um conhecimento muito aprofundado, não. A gente está falando do estudo, do conhecimento básico, né? Do que é básico, dos princípios, entendeu? Então, é difícil a gente não seguir isso aqui. Estudar é importante, porque nós estamos aí seguindo esse roteiro, né? Eles foram os trabalhadores da primeira hora, nós aí continuamos no trabalho, né? Os trabalhadores da última hora. Então, a gente tem que seguir realmente essa rota, porque é uma rota segura. Conhecer a doutrina espírita para conhecer, estudar, analisar, só através das 5 obras básicas, né? E a gente tem recebido, né, depois do desencarne do nosso irmão, muitos questionamentos no Facebook, no YouTube, né, por conta do programa. E esses dias um internauta lá me perguntou, mandou o programa perguntando que ele estava lendo algumas obras, a gente achava melhor ele não ler. Eu falei, olha, a gente não pode ditar o que você pode ou não ler. Você pode ler, mas se você quiser conhecer a doutrina espírita, primeiro estuda aqui, porque depois você pode ler o que você quiser. Leia, analise, conteste, mas conhecer a doutrina espírita só aqui. Se não for aqui, você pode aí estar na mão de espíritos mistificadores, e tem muito espírito mistificador, encarnado e desencarnado. A gente costuma brincar aqui, que Zé Manel falava ultimamente com a gente, esse povo que me aguarde lá, porque eu estou indo para lá. Estou indo para lá, porque o trabalho que eu fazia aqui, eu vou fazer lá. Eu vou atrás do povo lá. Aí a gente até a gente brinca aqui, que a gente sabe que alguns espíritos lá já voltaram vão voltar, porque o baixinho está chegando aqui. Né? Então a gente sabe o compromisso que ele tinha. E ele vai continuar tendo agora mais ainda. Se ele já fazia todo esse trabalho, todo esse amor aqui encarnado, limitado pela matéria, quem dirá agora no plano espiritual? Livre dessas influências e nos auxiliando, né, a continuar esse trabalho. Então muita galera lá já está querendo voltar para cá, porque sabe que, entendeu? O compromisso lá também tem que ter, né? Porque isso é muito sério, a gente fala, mas tem muita adulteração, tem muita coisa aí absurda que contradiz totalmente isso aqui, né? E aí, para a gente terminar, ó, por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse a um homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam um mistério para os que consideravam profanos. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas, no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegóricos. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução, né? E aí é um questionamento também que Kardec faz aos espíritos aqui. O mundo, a humanidade, todos vão se tornar espíritas, né? O planeta num todo vai se tornar espírita? Não, não vai se tornar espírita. Mas esses esclarecimentos que a doutrina espírita traz, eles pouco a pouco vão sendo incorporados a outras religiões. Porque já é isso, a gente já percebe a falência realmente, a falta de explicação lógica, a falta de bom senso para o que muitas vezes as pessoas aceitam como sendo vindos de Deus, né? A unicidade da existência é uma delas, como em uma única encarnação
Numa única oportunidade você vai ser perfeito. E como eu disse, como explicar o caso dessas crianças aí que morrem em tenridade, crianças que nascem com problemas congênitos, que não tem nenhuma explicação aparente. Por que essas deficiências físicas? Né? E é claro que só a reencarnação explica isso. E é isso que está de acordo com a lei divina, com a lei de amor. Porque todos nós vamos ter as mesmas oportunidades. Nós vamos aí, claro, de encarnação em encarnação, caminhando a passos lentos, né? Intelectualmente a gente avança muito, mas a gente vai também aprendendo que o que importa realmente é a moralidade, é cuidar dos bens do espírito, porque nós somos seres espirituais habitando corpos, nós não somos daqui, nós estamos aqui numa grande oportunidade de aprendizado, de crescer, de conviver, né, com os nossos amigos, de conviver com os nossos inimigos, né? Isso tudo tem um porquê. Então essas aflições, essas dores, é como disse bem Washington, não é para a gente ficar no fundo do poço, não, é para a gente compreender que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele nos criou para nós atingirmos uma perfeição, e é isso que nós estamos fazendo aqui, nas nossas dificuldades, na nossa vida, às vezes na vida simples que a gente leva, e que às vezes a gente acha sem graça, que não acontece nada demais, mas é isso mesmo, é a vida que a gente precisa, são as pessoas que a gente precisa, então que a gente saiba aproveitar essas oportunidades de crescimento, para que a gente um dia possa habitar aí planetas superiores, mas para chegar lá tem que cuidar do agora, né? Então a gente tem que aproveitar todos esses esclarecimentos que a doutrina nos oferece, todos esses recursos. Eu bem disse o Washington, a gente não está sozinho, nós temos muitas dificuldades, mas nós temos um anjo da guarda, né, um amigo espiritual, nós temos amigos realmente no plano espiritual que nos auxiliam, que nos estimulam, nós não estamos sozinhos, né? Deus sabe que nós somos falíveis, somos pequenos, e por isso Ele nos dá essa força, essa ajuda, e, né, que bom a gente poder conhecer a doutrina espírita e estar aqui nessa oportunidade, nessa noite, aproveitando para a gente estudar e que a gente possa fazer dessa doutrina realmente um recurso grandioso na nossa vida, né? Boa noite e obrigada.